A vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a isso. Deus te abençoe. Bom dia a todos nessa manhã de quarta-feira, dia 29 de janeiro. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios 25:18. Deus abençoe também a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, todos os planos que você tem para esse dia. Provérbios 25:18 que nós vamos ler hoje, mas antes nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos entendimento da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós lermos aqui Provérbios 25:18, eu peço a você a gentileza de dar like e também de verificar se você é inscrito, se o sininho está marcado para você ser avisado também. E Provérbios capítulo 25, verso 18, a nossa leitura desta manhã diz assim: massa com C cedilha, não é com 2 S's, ou seja, não é a massa de pão, não é a massa de trigo. Espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Pastor, primeiro o que é massa com C cedilha? Massa com C cedilha é um porrete, é uma clava, né? Aquele bastão que tem um peso na ponta, isso é massa. Então ele está falando aqui sobre aquele homem que dá falso testemunho, que mente, que acusa falsamente. Então, aqui é um alerta sobre esses homens que testemunham falsamente e as consequências desse testemunho, dessa mentira, o que ela pode causar na vida de alguém. Ela pode fazer com que esse terceiro perda a sua perca, né? Não perda, né? Perca a sua reputação. Ele pode ter outros tipos de prejuízo. Ele pode, com isso, ter o seu nome lançado na lama, né? Na sujeira. Uma acusação falsa, ela pode, inclusive, levar uma pessoa à morte. Quantas pessoas já, né, cometeram, né, um suicídio porque elas não aguentaram aquilo que estava acontecendo injustamente na sua vida. Então, aqui fala daquele homem que usa da mentira, do homem que testemunha falsamente a respeito de um terceiro, de outra pessoa. Amém? Versículo de número 19. E que só o discernimento, né, prestar atenção nas palavras, porque as palavras revelam o coração, para não, né, se aproximar desse tipo de pessoa. Amém? Versículo de número 19. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então aqui ele também fala agora, se ele falou da testemunha falsa no versículo 18, agora ele está falando do homem infiel, que ele não cumpre aquilo que foi combinado, que ele esquece o que ele prometeu, que ele se utiliza da mentira a seu favor. E ele então diz que esse homem infiel é alguém que por onde ele passa, ele vai desapontar as pessoas que estão à sua volta. Eu vou usar o exemplo aqui que ele usa do dente quebrado. O que é um dente quebrado? É algo inútil, né? Então o homem infiel, ele também é alguém inútil quando chega a dificuldade, né? Ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu e ele vai te deixar na mão. Versículo de número 20. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Aqui, claro, ele está falando daquele homem que não tem, agora falou sobre o homem que testemunha falsamente, o homem fiel, e agora fala daquele homem que ele não tem empatia pelo próximo. O que é empatia, pastor? Empatia significa eu me colocar no lugar do outro, eu sentir o que o outro está sentindo. Então, isso aqui fala daquela pessoa que ela não tem empatia, que ela transmite inclusive um desrespeito para o sofrimento do próximo, né? Desrespeita os sentimentos, né? Desrespeita aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo.
Então é disso que fala, deste homem que não tem empatia, que tem o seu coração frio, seu coração duro, né? É como eu disse no versículo anterior, é aquele homem também infiel, que ele se torna alguém inútil quando chega o tempo da angústia, da dificuldade. Versículo 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Veja, ele está falando em fazer o bem para aquele que nos faz mal. Aquele que nos aborrece é alguém que nos faz mal. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Nós já falamos sobre isso, que o Senhor vai retribuir o bem que o homem faz. Seja um copo de água fria. E aqui, claro, ele está falando sobre a proibição da vingança. Então eu devo fazer o bem a quem me aborrece. Porque quando eu faço bem a quem me aborrece, eu vou levar, eu vou produzir, ou pelo menos deveria ser assim, produzir na vida dessa pessoa que me aborrece, que me persegue, que faz mal para mim, vergonha, arrependimento, também amolecer o coração duro. Também, né? Então isso representa, principalmente quando nós lemos ali o versículo 22, nós já falamos um pouco sobre isso, amontoar brasas vivas sobre a cabeça, representa que o homem bom, você, homem, mulher, né, de bem, você pode acumular sobre a cabeça do homem mau, daquele que te persegue, daquele que te aborrece, bênçãos para você mesmo. Amém? Bênçãos para você mesmo. E que vão fazer com que ele veja que a tua retribuição não é pagar o mal com o mal, mas pagar o mal que você recebeu com o bem. E isso então vai produzir vergonha, arrependimento, talvez até amolecer o coração dessa pessoa. Versículo de número 23. Versículo de número 23 fala: o vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Então aqui é um exemplo muito fácil, né, muito simples nós entendermos que lá naquela região o vento norte era um sinal de que a chuva ia vir. E ele está dizendo que o perjúrio, que a mentira, falando daquele homem que testemunha falsamente, traz o quê? Ira sobre ele mesmo. Tá? Versículo de número 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então isso, claro, que serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? E era o estilo literário daquele tempo. Como a água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Imagine algo. Por que ele usa água fria aqui? Para falar sobre água fria para o sedento. Imagine alguém que está com sede, que está exausto, né, que precisa de água. Uma boa notícia é como este homem sedento recebendo água. Ela traz esperança, ela renova a esperança, ela traz refrigério no meio da luta. Você quer um exemplo bíblico disso? As epístolas dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, né? Judas. Nós vemos esses apóstolos nas suas epístolas, Judas, claro, não é o que traiu Jesus, trazendo ou levando boas notícias, aquelas cartas, aquelas mensagens levavam boas notícias para as igrejas que estavam passando por lutas, aflições, perseguições, né? Ali palavras de orientação, palavras de esperança, de coragem, encorajando os irmãos que estavam ali enfrentando lutas. Versículo de número 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Aqui, amados, você imagina num lugar deserto, por isso que ele usa tanto a figura da água, num lugar árido, imagina um homem que era como uma fonte de água limpa. Como isso era valorizado no deserto, valorizado nas regiões áridas. Só que, infelizmente, ele se corrompeu, ele cedeu ao perverso. E agora aquela água que antes era tão valorizada, agora ela não serve mais. É disso que está dizendo. O homem pode jogar fora tudo aquilo que ele construiu por uma vida inteira num momento de descuido, né? Num momento de tentação. É isso que esse texto está dizendo também. Versículo de número 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Aqui fala sobre orgulho e sobre humildade. Se nós trouxermos para o contexto do livro de Provérbios, que nos incentiva a buscar a sabedoria, o conhecimento, nós temos que tomar cuidado com o seguinte: nessa busca por conhecimento, nós não nos tornarmos orgulhosos. É isso que está dizendo aqui. Por isso que ele fala: não procure a tua própria honra, porque buscar a própria honra
Procurar a própria honra não é honra. Amém? Quem tem que nos honrar ou tem que honrar você são as pessoas de fora. Elas têm que ver em nós homens e mulheres sábios, homens e mulheres fiéis, né? Homens e mulheres dignos, homens e mulheres de caráter. Versículo de número 28. E aqui nós vamos terminar. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então aqui fala mais uma vez sobre o autocontrole. O autocontrole de primeiro nós vencermos essa batalha interior, vencermos a nós mesmos. Amém? Com autocontrole, com domínio próprio, não nos entregando aos desejos, não só os desejos, mas também aqueles momentos explosivos. Isso é ter autocontrole. Porque quem não tem autocontrole é como uma cidade que está exposta o tempo todo. A cidade naqueles tempos, né? Naquele tempo, eles tinham muros em volta para proteger a cidade. Então, uma pessoa que não tem, né? Que não tem esse autocontrole, que não tem domínio próprio, é como uma cidade que não tem muros para protegê-la. A qualquer momento, qualquer um pode invadir, né? Qualquer um pode destruir. Qualquer um pode vir e causar danos, estragos, porque a pessoa não teve o autocontrole, o domínio próprio. É como uma cidade que não tem muros. Amém? Vamos terminar aqui então. Eu quero te convidar a orar nesta manhã de quarta-feira. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Pedimos, Pai, por cada família que está aqui, pedindo a tua bênção sobre os casais, sobre os filhos. Oramos também, Pai, pelos netos, noras, genros, Pai. Colocamos no teu altar de graça. Clamamos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando também os viúvos, as viúvas, os solteiros, as solteiras, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor possa trazer sobre cada vida, cada casa, salvação por meio de Jesus Cristo, libertação por meio de Jesus Cristo, cura em nome de Jesus, milagres para a tua honra e tua glória. Nós queremos, Pai, entregar este dia, todos os nossos planos e projetos nas tuas mãos e descansar no Senhor. Pedimos, Senhor, a tua proteção em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe em nome de Jesus.